Fala pessoal, tudo bem? Vamos voltando com o canal aí depois de um tempo afastado desse canal, o canal do Giba Tricolor. Todo mundo, quem me acompanha sabe, sou São Paulino. E eu tenho esse canal aqui pra gente falar do futebol em geral. Hoje, Fla-Flu abrindo as oitavas da Copa do Brasil. Um baita jogo. Um baita jogo. Primeiro tempo, o Flamengo simplesmente amassou o Fluminense. No segundo tempo, o Fluminense perde Felipe Melo, com 4 minutos de jogo, e o Flamengo não consegue repetir o jogo que fez no primeiro tempo. Eu tenho uma visão, como eu não estava torcendo para ninguém, de fato, eu estava querendo assistir o jogo só, tem alguns pontos que eu quero colocar. O Flamengo pressionou, no primeiro tempo realmente foi melhor, realmente levou perigo, teve a bola na trave, no rebote da trave, a bola do Gabigol no rebote da trave, o Arrascaeta acabou chutando por cima, sem goleiro, sem nada. Para mim, quem destoou do time do Flamengo foi justamente o Arrascaeta. O Flamengo sente muita falta do Arrascaeta. Porque a pressão que o Flamengo exerceu sobre o Fluminense, e realmente amassou no primeiro tempo, e no segundo tempo, essa sensação de que continuou amassando, na verdade, ela não é real. O fato de jogar o tempo todo em cima, ali no campo de ataque, né, que foi o que o Flamengo fez, em realidade, o Fluminense teve tantas chances claras de gol como o Flamengo. A única que destoa é justamente essa bola na trave do Gabigol. Tá? Essa daí foi a chance mais clara de gol do jogo e pertence ao Flamengo. Mas nos outros lances, o lance de finalização, a defesa espetacular do Fábio, na cabeçada, acho que do Ayrton Lucas. Se não for o Ayrton Lucas, me perdoem, tá? Não acompanho tanto assim, mas eu queria assistir o jogo. Enfim. Mas o Fábio faz uma defesa espetacular. E no final do jogo, o David Braz acerta uma cabeçada igual que quase o Santos fica com as penas na mão. Ele conseguiu desviar na sorte porque ele estava tomando um frango histórico. Disseram que ele falhou no gol, que o Santos falhou no gol do Bahia, eu não acho. A bola realmente foi muito perto dele, mas o chute foi muito próximo, muito forte. Não deu tempo de chegar. Assim, é defensável? Sim, insistir com uma perna e tal. Eu não vi o frango que todo mundo viu no gol do Bahia. Mas no jogo em si, o que você vê é o Flamengo pressionando, o Flamengo tocando bola no campo de ataque, mas perigo efetivo no gol do Fluminense. Tanto é que no primeiro tempo, apesar da bola na trave, e da ampla quantidade a mais de finalizações do Flamengo, os chutes de bola em gol, o Fluminense teve uma a mais que o Flamengo. Em direção ao gol, a caixinha lá e tal, teve uma a mais que o Flamengo. Então é aquele tipo de pressão que realmente enche os olhos, o torcedor fica empolgado, ainda mais olhando, um São Paulino olhando isso, que a gente não tem isso há tanto tempo. É de encher os olhos mesmo, de ver. Mas quando você analisa mais friamente, você vê que é uma pressão que não trouxe resultado nenhum. Nenhum. O empate está de bom tamanho por aquilo que os dois times produziram em termos de chance de gol, não de futebol, não de posse de bola, não de... Até porque o Flamengo no primeiro tempo, apesar de ter amassado o Fluminense, teve menos posse de bola que o Fluminense. O Fluminense ficou rodando a bola na defesa, né? E o Flamengo, o Sampaoli soube como encaixar a marcação do Flamengo ali e não deu chance para o Fluminense jogar. Fluminense foram lances esporádicos, mas de muito perigo. E o Flamengo, cada vez que pegava a bola, tentava definir, muitas definições erradas, né? Muitas definições, para mim, feitas de uma maneira até afobada.
Podia ter trabalhado um pouco mais a bola. Agora, é nítido e claro a falta que fez o Pedro para o time do Flamengo hoje. Porque você querer cruzar a bola para Gabigol, para Arrascaeta, para Everton Ribeiro, uma hora ou outra eles vão acertar um cabeceio, são bons jogadores. Mas a muralha que tinha o Fluminense fica muito mais difícil. E o Diniz é aquilo, ele sabe jogar contra o Flamengo. Não é de hoje que ele sabe jogar contra o Flamengo. Ele foi surpreendido pelo esquema do Sampaoli. Ele não conseguiu jogar aquilo que jogou, por exemplo, na final do Carioca. O Ganso não conseguiu se achar dentro de campo. O Cano tentou resolver até com chute do meio campo. Mas nas poucas oportunidades que o Fluminense teve, ele realmente levou muito perigo. E um detalhe assim absurdo. Flamengo pressionando, Fluminense só se defendendo praticamente. O Fluminense comete 5 faltas no jogo. E o Flamengo, mais de 20. Faltas táticas, faltas para parar, contra-ataque, claro. Mas o Flamengo cometeu 20 faltas e o Fluminense só 5. Algumas coisas que o Diniz continua trazendo com ele. Eu acho que num jogo como esse, onde você está sendo sufocado, você tem que ter um escape. E o Fluminense tem esse escape principalmente com o Arias, que para mim foi o melhor jogador da partida, ao lado do Fábio. Foram os dois melhores em campo. Você precisa de uma bola longa, sair com um toquezinho suicida ali atrás, com o Flamengo pressionando em cima, e o Flamengo veio com todo mundo. Várias vezes a defesa do Fluminense bateu cabeça porque não tinha onde sair. E o Fábio, por 2 ou 3 vezes, saiu jogando com o seu zagueiro, com a marcação do Flamengo vindo para cima. E ele viu que os caras estavam vindo para cima e ainda assim arriscou. Vai dar errado. Vai dar errado. Hoje, além de competência, deram sorte. E é um lance que se der errado, adeus. Adeus. Mas o Flamengo parece estar se encontrando nas mãos do Sampaoli. O Flamengo fez um jogo muito razoável lá contra o Bahia. No jogo contra o Bahia teve muito problema de arbitragem que a gente sabe. No segundo tempo, contra o Bahia, o Flamengo se livrou de tomar a virada. Isso porque estava jogando com 2 a mais. Total incompetência do Flamengo naquele jogo. Mas hoje não. Hoje encaixou. Hoje o jogo encaixou. Hoje o Gerson apareceu para jogar. O Everton Ribeiro, para mim, é genial. E o Arrascaeta também. O Arrascaeta está voltando de lesão. Mas sente muita falta. Faltou muito Arrascaeta hoje. Para mim. Assistindo o jogo do Flamengo. Ele errou muitos passes, errou muitos cruzamentos. As tabelas que ele tentou, a maioria não saiu, não deu certo. E o Arrascaeta é um diferencial nesse time diferenciado, que é o Flamengo. O Gabigol é aquilo, ele pega a bola, ele chuta, ele tenta, ele finaliza. E o jogo estava excelente. E até a intervenção do VAR, que para mim foi mais uma vez absurda, ou errônea, porque o juiz viu o lance, o Daronco mostra que o Gabigol estava escapando para a linha lateral e não para o gol. Aí os comentaristas tentam inventar um monte de... porque ele dá um tapa na bola, daí ele dá outro tapa na bola. Sim, aí ele chega na área, claro. Mas aí a bola que está com o goleiro, ele lança e tem uma falta no meio campo, esse cara do meio campo podia driblar 2, 3 e chegar na cara do gol e fazer o gol. Então aquele jogador tem que ser punido. O VAR entendeu que a entrada foi violenta. Ok? É possível, vendo pelo VAR, é possível você imaginar isso. Agora, para todos nós, para você flamenguista, para você que torce para o Fluminense e para todos os outros torcedores, se o Felipe Melo pega o Gabigol ali, ele quebra a perna do Gabigol. A maneira como ele entrou, se pega, ele quebra a perna do Gabigol. Se realmente pega na perna do Gabigol, adeus para ele.
E não foi o que aconteceu. Então, para mim, uma interferência errônea do VAR, mas ainda cabível. Aí vem o outro lado da história. O VAR chama, o Daronco, que para mim tinha tido a atitude correta, vai lá e toda vez que chama no VAR, a exceção daquela mulher cretina lá que teve uma falta absurda no jogo, ela falou que o cara recolhe o pé, quase quebrou mesmo a perna do adversário. Então, com os áudios, a gente vê o tamanho do absurdo que é. Mas, vamos lá. O VAR interpretou assim, o Daronco também vem do VAR, então o Felipe Melo tinha que ser expulso. Ok. Logo depois, mais uma vez, o seu Gabriel, numa simulação, que foi a simulação que levou ao erro do juiz no jogo contra o Bahia, que o jogador do Bahia foi expulso. E aí a CBF vem com a comissão de arbitragem, porque ele errou porque o Gabriel ele simulou. Ok? E qual foi a punição para o Gabriel? Nenhuma. A punição para o Bahia. Na simulação do Gabriel, ele não sofre penalidade nenhuma. E o Bahia jogou com um jogador, mais um jogador a menos. E hoje, mais uma vez, o Gabriel simula. Cadê o seu Daronco para dar o cartão amarelo para ele? Porque ele é reincidente e, por uma simulação dele, ele prejudicou e alterou totalmente o andamento do jogo. E o jogo passado, não é que faz um mês, 2 meses, o jogo passado. Então, se o Daronco deu a simulação dele, viu que foi simulação, por que não o cartão amarelo? E aí, o outro lance. Quando o Gabriel pisa propositalmente na perna do Ganso, cadê o VAR? O VAR que foi tão eficiente para mostrar para o Daronco que o Felipe Melo merecia o vermelho e não o amarelo pela entrada, onde estava o VAR na hora que, nitidamente, o Gabriel não tinha necessidade nenhuma de pisar na perna do Ganso? Você vê que, nitidamente, ele busca a perna e pisa. Cadê o VAR para chamar o Daronco para ele analisar o lance, se era caso de expulsão ou não? A arbitragem do Brasil está sendo questionada por lances assim, por lances do jogo do São Paulo com o Fortaleza, por lances do jogo do São Paulo contra o Corinthians, por lances do jogo Flamengo e Fortaleza, por lances como do Vasco e Santos, porque cada um tem uma interpretação, cada hora o VAR pode entrar, não pode entrar, deve entrar, não deve entrar. O lance do Gabriel, claramente o VAR deveria ter chamado o Daronco para ver. Porque não foi um movimento natural. Então, até quando o seu Gabriel vai poder fazer o que bem entende dentro de campo, bater, pisar, chutar sem bola e não ser punido? Simular e não ser punido. Ele é intocável? A arbitragem brasileira tem que melhorar muito. Aliás, não é melhorar muito, tem que deixar de ser sem vergonha e vendida. No mais, hoje não foi nem a arbitragem de campo, hoje o VAR mostrou isso, tá? 2 pesos e 2 medidas totalmente absurdas, de diferentes. Mas enfim, esse absurdo do VAR acabou favorecendo o Fluminense. Para mim, sai mais fortalecido desse jogo. Mostra para o Flamengo que, apesar do grande volume, a mesma coisa que comentaram do São Paulo contra o Corinthians. O São Paulo pressionou e não conseguiu torcer a faca. Por isso não ganhou o jogo. Verdade. Serve a mesma coisa para o Flamengo. Pressionou, tocou bola, virou, tal, não sei o que. Não ganhou o jogo. Não conseguiu torcer a faca. E pode ser que, no próximo jogo, o Diniz encontre um caminho para fugir desse esquema de marcação do Sampaoli. Porque o Diniz é muito inteligente a esse ponto. Mas foi um grande jogo. Para a abertura de oitavas foi muito legal. E é um jogo que merece ser comentado aqui no canal. Por isso, dá a volta do nosso canal. Valeu? Amanhã tem mais Copa do Brasil. Lá no canal do Giba Tricolor eu vou fazer o vídeo a respeito de esporte em São Paulo. Aqui no Giba Futebol e Resenha a gente vem para comentar os jogos no geral. E eu já estou esperando lá no dia 1º. Eu quero ver esse Fla-Flu de novo, como é que vai ser. Deve ser um jogão.
como foi hoje. E de verdade eu só torço para que o Fluminense consiga encaixar um pouco mais o seu jogo, para que seja um jogo toma lá da cá, como foi a final do Campeonato Carioca. Independente do resultado, o jogo foi muito bom, né? Mas é isso, gente. Prazer em estar com vocês de novo. Vamos lá. Obrigado aos inscritos. Desculpa a demora para vir, para voltar. E a você que está chegando agora, seja bem-vindo, curtindo aí. Fica aí com a gente, vamos resenhar, vamos bater papo, pode comentar. É para isso que serve o canal. Valeu? Fiquem todos com Deus, um abraço e até mais.